Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou o professor Marco César, de Inglês, Administração e Informática. O nosso assunto de hoje é administração e falaremos a respeito de planejamento, ok? Vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Hoje, então, é quarta-feira à tarde, 13 de outubro de 2021. Nossa matéria é administração e nosso assunto é planejamento. Ok? Dedico essa aula a todos os estudantes do Brasil e do mundo. Vamos lá. Planejamento. Então, o planejamento é a primeira função administrativa, tá? Uma vez que define, tá, o que a empresa, tá, pretende fazer no futuro, tá? E como deverá proceder para atingir tal objetivo. Ok? Através do planejamento que o administrador, tá, irá se orientar para alcançar os seus objetivos, os seus fins, tá? Os seus fins visados, ok? Os seus objetivos, os seus fins, as suas metas visadas, tá? Determinando quais e quantos recursos e tarefas, tá, deverão ser necessários para atingir essas metas, esses objetivos, ok? Então, antes de mais nada, o planejamento ele é o processo, é a função mais importante de um administrador, tá? Que seja ele o coordenador, que seja ele o gerente, o presidente, o dono da empresa, tá? Através do planejamento é aquela, vamos dizer, é aquele instrumento, é aquela função extremamente importante, fundamental, para que ele possa, tá, definir o que ele deseja realizar, fazer para atingir as suas metas, objetivos, tá, e fins, tá, no seu futuro, que pode ser ele a curto, médio ou longo prazo. Tá? Ele vai saber com isso o quanto e quais os recursos, tá, ele deverá precisar para alcançar essas metas. Recursos esses que podem ser desde a parte financeira, peças, produtos, maquinários, mão de obra e assim por diante. Tá? Continuando, para que o planejamento, tá, ele tenha um resultado que seja positivo, o administrador deverá, tá, se orientar, tá, por meio de alguma ferramenta, de algum caminho, de alguma ferramenta, tá, como um plano de ações adequado e apropriado, tá, um método, tá, ou uma lógica, tá, a seguir, um plano ou uma lógica a seguir, tá, uma lógica a seguir, tá, e nunca se deixar levar pelo acaso, tá, deixar que o acaso o leve para alcançar os seus objetivos de modo que não venha correr riscos, ok? O planejamento, por sua vez, ele produz, então, estratégias que são muito necessárias, tá? Que se baseiam, tá, em objetivos, em metas, em planos, tá, e nos procedimentos específicos e necessários, tá, para alcançá-los. Tá? Concluímos dessa forma, então, portanto, que o planejamento, tá, ele é um meio, o instrumento, é a forma pela qual, tá, se permite alcançar, tá, permite ao administrador, ao empresário, tá, solucionar os problemas e dificuldades, tá, e tomar decisões apropriadas e coerentes, tá, quanto, tá, às alternativas, quanto às escolhas, os caminhos que ele deve escolher para o futuro esse que pode ser a curto, médio ou longo prazo. Tá? Então, o planejamento, tá, é um processo, tá, extremamente importante que o empresário, de uma forma geral, deve ter, através de uma boa tática, através de um plano de ações, um conjunto de ações, tá, para que ele possa tomar decisões coerentes, positivas e conscientes para o progresso, para o crescimento e o futuro da empresa em geral. Ok? Continuando. As características principais do planejamento. Vamos lá. Vejam. Processo que seja permanente e contínuo. Tá? Um processo permanente e contínuo que não fique tendo mudanças, que seja algo a ser seguido no dia a dia, diariamente. Então, um processo que seja permanente e contínuo, que não fique tendo mudanças, né, de vez em quando, né, mudanças diárias. Algo que seja permanente e contínuo. Depois, sempre que seja voltado para o futuro, esse futuro que seja a curto, médio ou longo prazo, deve adotar a racionalidade, a responsabilidade, tá, para a tomada de decisões coerentes, positivas, tá, apropriadas para o futuro. Tá? Deve buscar sempre selecionar, tá, uma entre várias alternativas. Deve sempre buscar
tá? Selecionar uma entre vários caminhos, uma entre várias alternativas, aquela que seja mais segura, que não ponha em risco, que possa gastar menos, tá? Que ele possa sempre escolher o caminho mais apropriado para ele alcançar os seus objetivos, metas e planos futuros para a empresa em geral, ok? É uma técnica de alocação de recursos, com certeza, é uma técnica de deslocamento e de alocação de recursos, tá? Tanto na parte financeira, tá? Peças, maquinários, tá? Peças, maquinários, máquinas, tá? Instrumentos, tá? Mão de obra, quantias financeiras e assim por diante. É uma técnica de alocação de recursos em geral, que deve ser feita de maneira coerente, tá? De maneira responsável, né? E por fim, é uma técnica então de mudanças e inovações. Essa técnica de mudanças e inovações, por quê? Porque o mundo ele está sempre, tá? As tecnologias elas estão sempre mudando, estão sempre avançando, né? Então a empresa deve se manter, tá? Deve se manter atualizada, seguindo, tá? As inovações que vão surgindo, tá? Do mercado, no comércio de uma forma geral. Então ela deve estar sempre preparada para as mudanças e inovações de tempos em tempos que vão ocorrendo. Então ela deve ter um plano de mudanças, tá? E de inovações apropriado, adequado para o futuro da empresa, do comércio, estabelecimento em geral. Ok? Então, repetindo, vejam, as características, tá? As características principais do planejamento. Deve ser o planejamento permanente e contínuo, processo permanente e contínuo. Ele deve sempre, tá? Estar voltado para o futuro. Futuro esse a ser determinado, pode ser a curto, médio ou longo prazo. Deve adotar a racionalidade, a responsabilidade, né, o cuidado na tomada de decisões que sejam coerentes, né, que sejam positivas e conscientes. Né. Deve buscar selecionar sempre uma entre várias alternativas, uma entre vários caminhos, uma entre várias ideias, tá, que seja para o progresso, para o crescimento, para o desenvolvimento da empresa, sem ele gastar demais nem tão pouco, mas que ele possa alcançar as metas, objetivos e planos da empresa para o seu crescimento e desenvolvimento em geral. Deve ser uma técnica de alocação de recursos, não resta dúvida, como eu falei, tá? Que recursos esses podem ser peças, maquinários, tá? Quantias, tá? Enfim, alocações de uma forma geral, tá? Desde máquinas, peças, mão de obra, quantias, enfim, tá? Recursos de uma forma geral, tá? Mão de obra também, quantias em dinheiro, tá? Peças, maquinários, etc. Tá? É uma técnica também de mudanças e inovações que o empresário e a empresa deve estar preparada. Por quê? Porque o mercado, tá? O mundo de uma forma geral, as tecnologias, elas estão sempre avançando, tá? Continuamente, tá? Elas estão sempre avançando e por isso, né, a empresa, o comércio, o estabelecimento, ele deve estar preparado para as mudanças que sempre vão surgindo, tá? Então ele precisa estar preparado para essas mudanças e inovações que vão acontecendo, para que ele se mantenha, tá? Para que ele mantenha o seu comércio, tá? Para que ele continue tendo uma boa venda, para que ele continue fazendo boas vendas, bons negócios, tá? Para que ele se mantenha sempre, que ele possa alcançar sempre os seus objetivos de curto, médio ou longo prazo. Por isso ele deve estar preparado para as inovações e mudanças que possam ocorrer de vez em quando. Deve estar preparado para essas mudanças e inovações, ok? Agora vamos falar dos tipos de planejamento. Os tipos de planejamento, vejam, tem um planejamento que é a curto prazo, tem de a curto, de prazo, a médio prazo e a longo prazo. A longo prazo chama-se de planejamento, tá? Estratégico. O planejamento estratégico é o a longo prazo. Temos o planejamento a médio prazo, que chama-se de planejamento tático. O planejamento tático ele é a médio prazo. E por fim, o planejamento operacional, que é o planejamento a curto prazo. Vejam, esses períodos de tempo, tá? Longo, médio e curto prazo, isso pode ser também determinado pela empresa, ou pelos empresários, ou pela área em que a empresa atua, né? Então, esse a longo prazo pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tá? Então, esses são prazos que o empresário, tá? O conjunto de empresários, tá? Eles escolhem para o caminho em que eles estão, tá? Para o caminho que eles estão seguindo, tá? Para o ramo em que eles estão trabalhando. Tá? Então, o planejamento estratégico ele diz que é um planejamento, tá? Planejamento desenvolvido para longo prazo, como eu falei, tá? Com uma abordagem geral, uma abordagem da empresa de uma forma geral em sua totalidade.
tá? Uma abordagem da empresa em sua totalidade, tá? Através de um conteúdo esse que deve ser genérico, sintético e abrangente. Genérico, sintético e abrangente, tá? Então, esse planejamento estratégico ele é a longo prazo. Esse a longo prazo pode ser definido pelo empresário, esses prazos, tá? Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos, enfim. Isso é algo que o empresário, o presidente, o dono da empresa, ou o conjunto de empresários definirão de acordo com o ramo em que eles atuarem. Tá? Então, ele deve atingir, tá, a empresa na sua totalidade, de uma forma geral, deve ter um conteúdo esse, que deve ser um conteúdo de forma genérica, deve ser um conteúdo genérico, tá, sintético, tá, deve ser sintético e abrangente, atingindo a empresa de uma forma geral. Ok? Então, trata-se do planejamento estratégico. Agora vamos aqui para o planejamento tático. O planejamento tático é um pouco parecido com o planejamento estratégico, só que, vamos ver aqui, ó, ele é um planejamento de médio prazo e não de longo prazo, ele é médio prazo, tá? Com uma abordagem que seja menos genérica, que não seja sintética, tá? E nem abrangente, nem tão abrangente. Então ela vai ser menos genérica, vai ser um pouco mais detalhada, tá? Menos genérica e um pouco mais detalhada, tá? Como ele diz aqui, tá? A sua amplitude, tá? Ela aborda, tá? Cada unidade da empresa. Então ele vai abordar cada unidade da empresa, tá? De forma individual, cada parte da empresa ou cada filial da empresa, vamos dizer assim, dependendo da empresa, né? Se ela tiver filiais. Tá? Então ela vai abordar cada parte da empresa, tá? Ou cada filial da empresa de forma individual. Então a diferença é que ela vai ser menos genérica e um pouco mais detalhada. Tá? Enquanto aquela primeira, anterior que eu falei, ela era genérica, né? Era sintética e abrangente, a de médio prazo ela vai ser menos genérica e um pouco mais detalhada. Tranquilo? Ok? E finalmente, agora aqui ó, vamos falar, então essa foi o planejamento tático. Tá? Menos genérico e um pouco mais detalhado. E o operacional? Então, o planejamento operacional ele é um planejamento então de curto prazo. O que é esse curto prazo? Pode ser em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses ou até 6 meses. Tá? Depende da ideia do empresário. Tá? Enfim, é um curto prazo, como já está dizendo, né? Seria o quanto antes, o quanto logo. Então pode ser 1 mês, 2, 3 meses, tá? É um prazo também a ser definido pelo empresário ou pelo conjunto de empresários de acordo com o segmento em que eles estiverem atuando. Tá? Apresentando então um conteúdo que tem que ser mais detalhado, não resta dúvida, mais detalhado, específico, tá? E analítico. Ele tem que ser mais detalhado, mais específico e bem mais analítico. Tá? Detalhado, específico e analítico. Tá? A sua abordagem então ela vai se referir somente, tá? A determinadas tarefas ou operações, a uma determinada tarefa ou operação. Tá? Eu repetindo, planejamento operacional é um planejamento de curto prazo, não é a longo nem a médio prazo, ele é a curto prazo. Tá? Ele vai ter uma abordagem cujo conteúdo ele tem que ser detalhado, tá? Específico, tá? E analítico, ao contrário dos anteriores. O a médio prazo ele tem que ser menos genérico, um pouco mais detalhado. O a longo prazo, qual era a característica dele? Era genérico, né? De uma forma geral, tá? Ele era sintético e abrangente, porque era a longo prazo. Já o curto prazo é o inverso, né? Ele tem que ser bem detalhado, específico e bem analítico. Ele vai se referir a determinada tarefa ou operação, aquilo que mais interessa, tá, para a empresa, para o comércio, para o estabelecimento, para que a empresa atinja o curto prazo, tá, o mais curto espaço de tempo, seus objetivos, metas, tá, e planos, seus objetivos, metas e planos, então, no menor curto espaço de tempo possível, ok? Então, por isso, esse planejamento operacional ele tem que ser muito bem feito. Tá? Então, são 3 os planejamentos. Estratégico a longo prazo, tá? Que é para a empresa de uma forma geral, de uma totalidade. A médio prazo, tá? Ele vai ser menos detalhado, ele vai ser menos genérico, tá? E um pouco mais detalhado. Menos genérico e um pouco mais detalhado. Tá? Ele vai atingir, tá, uma determinada parte da empresa, tá? Ou alguma filial da empresa, alguma unidade. Tá? Ele não precisa ser tão detalhado. Tá? Mas também não pode ser também tão genérico, nem sintético e nem abrangente. Tem que ser um pouco mais detalhado e menos genérico, ok?
ele vai atingir uma determinada parte da empresa ou uma das filiais, por exemplo. E esse aqui, operacional, tá? Ele tem que ser, então a característica básica dele, ele tem que trazer resultados no menor espaço de tempo possível, tá? Então por isso ele vai atingir o que? Determinada tarefa, tá? Ou operações, tá? Ele tem que ter como base, tá? Um plano que seja bem detalhado, bem específico e bem analítico, tá? Para que o empresário, o dono, o administrador, ele possa ter resultados no espaço de tempo mais curto possível, tá? Que ele possa ter logo os resultados, os objetivos e metas que a empresa deseja e necessita. Ok? Tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado. Ok? Tenham uma ótima tarde, uma ótima semana. Tá? Até mais. Muito obrigado. É isso aí.